Bom, e nessa aula eu separei esse tema para conversar com vocês sobre hábitos a serem mudados, aqueles hábitos que ainda estão pendentes. E só que dessa vez tem ferramentas para vocês aplicarem para a vida, para que essas mudanças sejam realmente duradouras. Porque é muito comum a gente fazer uma mudança por certo tempo, por algumas semanas. Começa a fazer atividade física, por exemplo, faz 1, 2, 3 semanas. Quando vê, já parou de fazer. Ou alimentação, quantas vezes já não se propuseram a mudar a alimentação, fica 1, 2 meses fazendo, e quando vê, também para. Então, eu quero dar aqui 3 passos, é uma coisa bem estratégica mesmo, bem prática, para vocês aplicarem e mudarem definitivamente aqueles hábitos que estão pendentes, certo? Agora eu quero que vocês imaginem o seguinte. Imagina, gente, o quão melhor seria a sua vida se viesse aqui agora uma fada madrinha com a vara de condão, fizesse assim na cabecinha de vocês, uma magia espetacular, e aí rapidinho vocês mudavam esse hábito que está pendente. Ou começavam a fazer atividade física regularmente, ou então começa a comer mais vegetais e mais legumes com mais disciplina, ou então que parasse de comer doce em exagero, ou que parasse de beliscar, ou que sejam outras coisas da vida também, não só emagrecimento, mas que você passasse a ler mais, ou que você passasse naturalmente a ter mais tempo com a sua família, passar mais tempo com a sua família, que você passasse a meditar mais. Quero que vocês imaginem o quão melhor seria a vida de vocês se uma fada madrinha fizesse isso na vida de vocês. Seria muito bom? Seria bem fácil, né? Sem graça. Não, brincadeira, gente. Isso é uma analogia só para explicar bem sobre um poder que o seu cérebro tem. E a gente vai falar nessa aula sobre esse poder que o seu cérebro tem e como que você vai usar esse poder para mudar hábitos assim definitivamente com mais facilidade, tá bom? Primeiro de tudo, gente, a gente precisa entender como que funciona o nosso cérebro. Aquelas pessoas que já acessaram o Sugar Free, que já assistiram algumas aulas, pelo menos, já puderam ter um acesso a esse conteúdo e entender um pouco como que o nosso cérebro funciona na criação de hábitos. Porque o que acontece? O nosso cérebro, ele foi criado para economizar energia, tá? Ele adora, isso é uma habilidade que ele tem, é de economizar energia. Por isso que é tão difícil, às vezes, a gente tomar aquela iniciativa de começar uma atividade física. Porque ele sabe que vai demandar muita energia, que vai dar muito trabalho, que você vai colocar o seu corpo em movimento. Então, por isso que ele procrastina ao máximo essa tomada de decisão. Por isso também que ele procrastina a decisão de mudar a alimentação. Porque vai dar trabalho também. Vai dar trabalho ter que dizer não para as coisas que você gosta. Vai dar trabalho ter que preparar suas marmitas. Vai dar muito trabalho, muitas coisas. Ler um livro, por exemplo. Às vezes ele procrastina o hábito da leitura porque ele sabe que, poxa, você vai ter que terminar um livrão, ou, poxa, você vai querer ler 10, 20 livros num ano. Ele já começa a pensar naquele todo e toda a energia que ele vai gastar com isso, e aí ele trava. Só que essa mesma habilidade de economizar energia que o nosso cérebro tem, ele também usa para outras coisas, mas que acabam se tornando positivas para a gente. E é justamente assim que os hábitos acontecem, é assim que os hábitos são criados. O hábito nada mais é do que uma estratégia do seu cérebro para facilitar o processo para você economizar energia com isso. Eu gosto sempre de dar um exemplo clássico, que é escovar os dentes, por exemplo. Você não pensa para escovar os dentes. Você não fica pensando quais os movimentos que você vai ter que fazer, com qual das mãos você vai segurar a escova, com qual das mãos você vai colocar a pasta. E aí, se você escova primeiro um lado, se você escova primeiro o outro. Não, você vai lá, faz sem pensar. Dirigir é a mesma coisa. Quando você aprende a dirigir, você gasta uma energia, seu cérebro gasta uma energia, né? Se concentrando em todos os movimentos, e aí
solta a embreagem, aperta um pouco o acelerador e para coordenar tudo aquilo, ainda mudar a marcha e tal, é uma trabalheira. Mas de tanto fazer isso, acaba sendo um movimento automático. Você passa a não pensar mais para dirigir. Eu já, não sei se vocês viram lá nos meus stories, quem já me acompanha há mais tempo vai lembrar, mas desde abril a gente vendeu o nosso carro, né? Para, enfim, fazer um teste, andar mais de Uber, economizar um pouco com despesa de carro, enfim. E aí eu fiquei pensando, nossa, será que quando eu pegar um carro, eu vou lembrar como é que dirige? E aí depois de alguns meses, acho que uns 3 meses mais ou menos, a minha irmã emprestou o carro dela e eu saí para dirigir o carro dela. E aí eu fiquei, nossa, eu ainda lembro como é que dirige. E é incrível, é realmente automático, tipo, não tem como esquecer. É uma coisa que tá lá, cravada no cérebro. E tem uma outra coisa que toda vez que eu estudo sobre hábitos, é muito gritante, eu vejo muito isso acontecendo. Também não sei se vocês sabem, mas eu toco piano, eu sou pianista, desde os meus 10 anos de idade. E toda vez que eu pego uma música nova para estudar e tal, é muito difícil. Ler aquelas notas, conseguir colocar os movimentos e tal. Parece que o dedo trava, o dedo tá duro. Você ensaiou um pouquinho, dali a pouco, a hora que você volta, você já não lembra mais aquela harmonia, não lembra mais aquelas notas. Mas o único jeito da gente aprender a tocar piano é com a prática, é insistindo, é repetindo, né? Então a minha professora, ela sempre passava assim, ó, isso aqui você vai estudar então 10 vezes, 20 vezes. Eu ficava lá fazendo aquele movimento 20 vezes. Beleza, fiz isso num dia, no outro dia de novo, no outro dia de novo. Quando vê, o dedo ia lá naturalmente. E esse é o grande passe de mágica que a gente está falando. É a habilidade que o nosso cérebro tem de fazer neuroplasticidade. Essa neuroplasticidade é uma adaptação que o seu cérebro faz para poder se acostumar com aquele estímulo novo. Quando o estímulo é novo, ele demanda muita energia, mas como ele detesta isso, como ele detesta gastar energia, então ele fica criando mecanismos e conexões sinápticas para tornar automático esse novo comportamento, para tornar automático essa nova atitude, essa nova rotina, seja lá o que for que você esteja querendo mudar. No caso do piano, se tornava automático tocar aquela música. Tanto que, às vezes, se eu sento no piano para tocar uma música que, sei lá, alguns anos eu estudei e aprendi. No começo vai estar ali meio enferrujado, mas eu não vou precisar insistir a mesma quantidade de tempo. Se eu insistir ali uns 5 minutinhos, o negócio já vai voltando, eu consigo tocar igual, praticamente. Igual o exemplo do carro, a gente não esquece de como que dirige, a gente não esquece como anda de bicicleta, a gente não esquece como é que se escova os dentes. Por quê? Porque o seu cérebro criou uma maneira de você fazer aquilo sem ter que ficar pensando, sem ter que ficar se programando, mas de uma maneira automática e de uma maneira natural. Certo? Quando a gente entende isso, gente, aí a gente começa a entender quanto poder a gente tem para criar qualquer coisa que a gente quiser. Porque se nós somos resultado dos nossos hábitos, daquilo que a gente faz repetidamente, então se a gente criar hábitos e comportamentos que sejam assim automáticos, mas que gerem um resultado positivo, então a gente pode ter o que a gente quiser. A gente pode alcançar emagrecimento, a gente pode alcançar uma vida mais saudável, que é o que a gente fala aqui, mas a gente pode alcançar mais inteligência, a gente pode conquistar habilidade de falar, habilidade de estudar, habilidade de interpretar textos, habilidade de se comunicar com as pessoas, habilidade de mexer na internet, no computador, qualquer coisa você pode fazer usando essa estratégia. E o que é o mais forte ainda de tudo isso é que você não é gordo, você não é preguiçoso só porque você tem comportamentos de preguiça ou de comer exagerado. Não, você só criou um cérebro com hábitos de obesidade. Você criou um cérebro com hábitos de preguiça. Só que se foi você que criou isso,
Então, você também pode mudar. Você também pode moldar isso. Também está nas suas mãos, no seu controle. E é isso que vocês vão aprender a fazer nessa aula, tá? Como mudar aquele hábito safadinho que tá difícil de mudar, mas que vocês sabem que vão fazer toda a diferença para o resultado de vocês. E como que vocês vão tornar isso automático, parte de vocês, sem ter que ficar gastando energia com isso, certo? Antes da gente continuar, enquanto eu falava, enquanto eu explicava, vocês lembraram de mais algum exemplo de coisas que vocês fazem automaticamente, ou até de hábitos no emagrecimento mesmo que vocês já mudaram, que já atingiu esse nível de ser automático, de não pensar mais? A Fer, peraí. Fer, diga. É legume, Jaque. No café. Legal. Vegetais no café da manhã. Nem pensa mais. Já é automático. Uma cenourinha. O alho poró que eu continuo deixando congelado. Legal. Quem mais? Marga? Não tô variando tanto como antes. Eu tava conversando com a Ká hoje. Mas pretendo logo me firmar novamente. Legal. Hoje a gente vai falar uma coisa sobre isso também. Guarda aí na caixinha. A Marga, né? Diga, Marga. Bem, eu já me habituei a muita coisa, assim, de alimentação, principalmente. Nem preciso pensar, eu já sei ir comprar, eu já sei o que tem que fazer, e todo mundo entrou nessa, e daí a gente come desde o café da manhã até agora há pouco, a janta lá na mesa, cheio de coisas saudáveis. Ninguém está comendo tranquilo. Muito bom. E eu já aprendi mesmo, assim, fazer a compra, tudo certinho. Já é hábito mesmo. Mas agora, esse mês fez 1 ano, né, Jaque? Que eu tô junto com você, com a Camila e com a turma toda nessa energia. Nossa, como eu mudei tanta coisa. Estou muito contente. Que muito legal, obrigada. Marga. Parabéns. Muito obrigada. Merecido. Nossa, parece que é outro mundo, assim. Nossa, muito bom. Que legal. Obrigada. Parabéns. Obrigada, Jaque. Você também. Obrigada. Eu tenho um hábito de alimentação, estilo de vida, assim que eu mudei também, que é o hábito de beliscar. Gente, eu era a rainha do belisco. Eu não conseguia ver alguma coisa assim diferente e não colocar na boca. Tudo que eu via, eu tinha vontade de comer. Era bala no consultório, eu pegava e chupava uma bala. Eu levava meus lanchinhos para o trabalho, mas se tinha lá um pedaço de bolo que alguém levou, se tinha uma bolachinha, eu pegava. Sempre beliscava, colocava alguma coisa na boca. E aí eu me comprometi a mudar esse hábito também. Nem sabia, mas apliquei algumas dessas técnicas que eu vou ensinar para vocês hoje. Mas apliquei assim, sem conhecer mesmo. E aí eu comecei a lembrar disso, que antes, quando eu me propus a não beliscar, eu gastava muita energia com isso. Tipo, cansava. Porque você via o negócio e você tinha que pensar que estratégia que você ia fazer para não comer aquele negócio. Então, como que eu iria ignorar aquilo? Eu ia ter que sair da sala, eu ia ter que guardar, eu ia ter que só comer o meu negócio que eu levei e sair. Sabe, eu ficava ainda... exigia muita atenção para aquilo mudar. E a mudança aconteceu sem eu perceber. Na verdade, eu só percebi alguns anos depois, quando eu voltei a beliscar um pouquinho. E aquilo me incomodava muito. Eu ficava, mas eu não sou assim. Por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô beliscando esse negócio? Aí é que eu fui pensar, falei, nossa, mas há muito tempo atrás eu era assim. E já faz muito tempo que eu consegui mudar e eu nem percebi, eu nem tô me empenhando, nem tava me empenhando mais para isso acontecer. Então, o incômodo tava sendo o comportamento contrário, tá? Outra coisa que eu mudei também foi o hábito de comer alguma coisa antes de dormir.
eu sempre tinha que comer e sempre tinha que ir dormir com o bucho cheio, entendeu? Tinha que ter comido alguma coisa. Ou eu jantava tarde, ou se eu jantasse cedo, eu tinha que inventar alguma coisa para comer. E aí, quando eu entrei numa alimentação mais low carb, por exemplo, aí aquilo me incomodava. Tipo, tá, mas já jantei, então o que de low carb eu vou comer agora? E aí, não tá certo isso, porque eu nem tô com fome. Nossa, mas e se eu ficar com fome na hora de dormir? E aí, aquele vazio, entre aspas, me enganava, achava que eu era fome e era nada, era só uma mudança de hábito que estava me incomodando. E também, agora isso já mudou, tanto que dá para fazer jejum, dá para jantar cedo, fazer jejum tranquilamente e sem demandar tanta energia. Então, esse é o ponto que eu quero que vocês alcancem, tá bom? Anote aí. Oi, diga, quem que falou? Eu, Simone. Diga sim. Eu também tenho 2 hábitos que agora eu nem preciso mais pensar. E o dia que eu não consigo fazer, mas assim, eu me sinto muito mal, é arrumar a cama. Todo santo dia que eu tô saindo de casa, eu preciso arrumar a cama, não é, mãe? Caramba! Eu não saio mais sem arrumando, arrumar a cama. não. Ela Outra saía, coisa- deixava uma bagunça. E outra coisa também que eu consegui mudar, já vai fazer 2 meses, é não tomar mais refrigerante, depois que eu assisti o Sugar Free. Ai, que legal! Arrasou! E é super natural, assim, eu já não tenho que me esforçar, sabe? Pra ficar pensando. Ontem teve casamento da minha cunhada e eu nem pedi um suco de abacaxi, acho, e só. Não fico pensando, tomei muita água, mas não fico pensando que, ai meu Deus, não vou tomar refrigerante. Não, já se tornou natural. Fantástico, Si! Parabéns! Parabéns! Obrigada. Quem? Cá? Diga, Cá! Jaque, antes, já vou falar que nem quando você chega na casa dos outros, assim, ó, não repara a bagunça aqui, tá, gente? Ó, não repara a bagunça. Nós estamos de mudança, então tá tudo bagunçado por aqui. Até a hora que eu abri, assustei. Mas uma mudança, né, nesse 1 ano que a gente fez esse mês, né, Marga, de vida, o refrigerante é uma coisa que, assim, é automático. E de pegar as coisas assim, quando alguém tá comendo, oferecer. Eu notei isso agora faz pouco tempo, que eu não tava levando o lanchinho do intervalo e o pessoal ficava oferecendo. Daí eu falei assim, mas eu nunca mais peguei, né? E por que eu vou pegar agora? Aí comecei a levar o meu lanchinho, tipo, para dar uma desbaratinada, né? Daí todo mundo vê que você tá com comida, ninguém oferece. Então, foi bem legal, porque aí, tipo, era assim, me oferecia, eu já tava lá experimentando. Uhum. E eu acho que é bem isso, que quando você começa a fazer de novo, aí você percebe que você tinha mudado, né? É verdade, é assim mesmo. É assim mesmo. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, gente, primeiro passo que vocês vão executar para poder mudar hábitos é o seguinte. Tem outra coisa sobre o processo de criação de hábitos que eu passou batido, que é o seguinte: todos os hábitos, eles são criados a partir de 3 passos, tá? São sempre 3 passos que acontecem. O primeiro passo é o gatilho. Então, sempre tem alguma coisa que vai fazer você executar aquela ação, aquele comportamento. No caso que a Ká falou, é alguém me oferecer, esse é o gatilho, que fazia aí o segundo passo, que é o comportamento. O comportamento que ela tinha com esse gatilho era o de aceitar, de pegar, de comer e tal. E o terceiro passo é uma recompensa. Então, pode ser a recompensa de o prazer de estar comendo alguma coisa gostosa, o prazer de estar comendo alguma coisa saborosa, o prazer de estar agradando a pessoa que te ofereceu. Então, sempre acontece nesse formato. Existe um gatilho, existe a rotina que você executa e existe uma recompensa, tá? Então, esse hábito que vocês escolheram aí, que já tá bem claro na cabeça de vocês, que vocês querem mudar, que chegou a hora de mudar e não vai procrastinar mais. Escreve aí, qual é o gatilho? O que acontece
que te leva a ter esse comportamento que você quer mudar. Às vezes, a pessoa que é sedentária, o gatilho é ela chegar em casa cansada, tirar o sapato, se esparramar no sofá. Porque daí, se ela se esparrama no sofá, ela não sai mais dali. Aí fica ali e tal, beleza? Isso traz uma recompensa do quê? De descanso, de relaxado, de mereço isso, mereço esse conforto, esse descanso, né? O hábito de comer é sempre assim, né? O gatilho é ou você vê, ou alguém te oferecer, ou pode ser alguma coisa que você esteja sentindo também. Se você está se sentindo cansado, se você está se sentindo estressado, se você está se sentindo sobrecarregado, se você está se sentindo feliz ou triste ou entediado, sei lá, pode ser um sentimento também. O gatilho pode ser uma situação. Pode ser o fato de você estar com a sua família. Existe um hábito que eu quero mudar e eu vou aplicar e vou mudar aqui junto com vocês, que é o hábito de comer besteira quando eu estou com a minha família. Porque esse é forte, tipo, eu consigo dizer não para um monte de coisa, mas quando eu tô com eles, até bolacha de aguçal eu como, entendeu? Não vale nem a pena. Então eu vou mudar isso. Eu já sei que isso é um gatilho, né? Sei que isso é uma coisa que me leva a comer. Ou o fato de você estar numa festa, ou o fato de você estar na companhia de alguém, ou o fato de você estar fora de casa. Pode ser coisas situacionais assim também, certo? Definir o gatilho. Agora você vai definir. Isso tudo ainda é a primeira parte, tá bom, gente? Primeiro passo. Agora você vai definir qual que é a nova atitude que você quer executar, a nova ação que você quer executar quando esse gatilho aparecer. Quando esse gatilho for acionado, tá? Então, por exemplo, quando eu chegar em casa cansado, agora se o gatilho é chegar em casa cansado e tirar o sapato, então quando eu fizer isso, eu só vou tirar o sapato para já vestir o tênis, que eu vou sair para correr, que eu vou sair para ir para academia. Ou quando eu estiver, já vou colocar o meu aqui, tá? Quando eu estiver com a minha família, quando for esse gatilho, eu vou propor pratos ou preparações mais saudáveis, né? Então, eu sempre vou garantir uma salada, eu sempre vou garantir uma preparação, ou um bolo fitness, ou uma, sei lá, qualquer coisa que seja para existir uma opção. Posso colocar outras ações também, por exemplo, de dar uma volta, de sair, de lembrar dos meus motivos para não comer besteira ali, de lembrar que eu vou ficar chateada depois se eu comer, que eu vou ficar mal, que eu vou ficar pensando que eu gostaria de ter me comportado de uma maneira diferente. Então, eu vou me dar esses 5 minutos para poder pensar todas essas coisas, certo? Agora, o terceiro passo, gente, nessa primeira parte, é que tem que ter uma recompensa, tá? A recompensa, eu sempre sugiro que seja, como a gente está fazendo isso por um motivo, é que você se imagine já no que você quer mudar, entendeu? Então, que você já comece a se imaginar com o seu novo corpo, com seus novos hábitos, ou aquilo que a gente falou na última aula, que seja comemorando por aquilo que você fez, porque o fato de comemorar gera dopamina, gera sensação de satisfação. Então, se você conseguiu, vou falar meu exemplo, então se eu chegar lá no fim de semana, que eu reuni com a minha família e eu consegui comer um prato saudável que eu preparei, eu vou comemorar muito, eu vou me elogiar muito, falei, Jaque, você é maravilhosa, olha só, você conseguiu, que máximo, nossa, foi ótimo, agora você pode se sentir mais leve, agora você pode sentir muito bem, agora você pode ensinar isso para as pessoas, e aí eu vou reforçar positivamente, porque isso tem que ser uma recompensa forte, tá? O fato de fazer atividade física, por exemplo, de criar o hábito de atividade física, já é uma coisa que gera recompensa naturalmente, porque gera dopamina, gera endorfina, então você se sente bem depois de fazer atividade física. Então isso é bom. Agora, nas outras coisas que não necessariamente vão ter isso, aí você força a comemoração, entendeu? Você agradece, você reconhece, porque tem que ter a recompensa. Se não passar pela recompensa, esse novo comportamento não vai fazer sentido, o seu cérebro não vai querer repetir aquilo, porque ele só quer repetir aquilo por causa da recompensa, certo? Deu para entender essa primeira parte?
Jaque, Diga. deixa eu só perguntar uma coisa. Essa recompensa tem que ser sempre algo positivo. Sim, por quê? Porque, por exemplo, se eu pensar assim, eu não vou tomar refrigerante, porque senão, eu vou me sentir mal, porque, eu vou furar o meu propósito, ou eu vou, sei lá, engordar, pensando negativamente, entendeu? Essa recompensa deveria ser, ou não, tanto faz. É que nesse exemplo que você deu, Si, você, querendo ou não, vai se sentir bem por não ter causado em você esse mal. Uhum. Entendeu? Você teve clareza do custo e você vai estar satisfeita com você porque você não está pagando esse preço, entendeu? Que essa conta não vai chegar para você. Então, mas sim, pode reforçar isso. Tá. Gente, e esse processo é tão importante porque, assim, é mais fácil a gente mudar um hábito do que a gente criar outro, né? Então, já usa aquilo que está acontecendo e só muda a rotina, só muda esse ingrediente do meio. Usa o mesmo gatilho, muda a rotina e ou usa a mesma recompensa ou reforça uma recompensa um pouco mais forte, tá? Mas é mais fácil mudar do que criar um novo hábito, tá bom? Feito isso, gente, até então, eu sei que até nesse ponto, vocês já conseguiram fazer isso outras vezes, mas não necessariamente esse novo comportamento ele durou. Pode ser que você tenha feito isso 1, 2 semanas, 3 semanas, mas dali a pouco você já voltou com o velho hábito, com o hábito antigo. Então, o segundo passo que você tem que fazer é o seguinte. Você vai ter que... como é que eu vou explicar? Você vai usar uma estratégia visual para fortalecer esse novo hábito, tá? Isso nada mais é do que enxergar o resultado. Você tem que ver com seus próprios olhos que aquilo que você mudou está gerando resultado, está dando certo, certo? Eu tenho certeza que quando vocês começaram a ver os resultados, lá quando começou no Bicho e Planta ou no começo das suas mudanças, isso te impulsionou a continuar a mudar, não é? Porque você viu que as roupas estavam ficando larguinhas, você viu o número na balança baixando. Então, use estrategicamente esse passo, tá? Uma coisa que muitas pessoas fazem, isso vocês podem fazer também, é deixar uma foto de antes e depois. Porque quando você começar, que preguiça, quando você tá lá titubeando, querendo voltar, você lembra você vê visualmente a mudança que aconteceu, você lembra disso. Lembra como você era antes e quão diferente você ficou, certo? Então, essa questão visual vai ser importante, tá? Principalmente do resultado. Esse é o segundo passo, tá? Só que é o seguinte, gente, não é tudo que gera um resultado visual tão forte assim, a ponto de fazer a gente continuar na mudança de hábito, né? Por exemplo, no hábito da atividade física, o hábito da alimentação e tal, até funciona porque a gente vê a mudança na balança, a gente vê a mudança no corpo. Mas e aqueles hábitos que a gente não vê essa mudança? Por exemplo, o hábito de ler mais, ou o hábito de meditar mais. Por mais que você esteja executando isso com disciplina, com diligência e tal, você não vê uma mudança visual nesse hábito, certo? Então, a gente vai para o terceiro e último passo, que é... Aí, para explicar esse terceiro e último passo, quero botar a cabeça de vocês para pensar. Deixa eu ver aqui, deixa eu lembrar quem tá aqui. Ô, Marga, você é casada há quanto tempo? 30 anos. 30 anos. E você, Ana? Você é casada, Ana? Não te conheço ainda. Hã? Peraí, deixa eu abrir aqui o seu... Pode falar. Casada, 14 anos. 14 anos. E você, Fê? Fê? 12. 12 anos. Sil? 4 anos e 9 meses.
4 anos e 9 meses. Cá? 4 anos. 4 anos. Dani? 5 anos. 5 anos. A Si não é casada, né? Si namora há quanto tempo, Si? Só eu que não sou casada. Ainda não. Até abrir aqui para vocês me verem. A deprê. Projeto Vamos Casar Sim. Eu namoro há 3 anos. Namora há 3 anos. A Gi tá aí? Será? Pra conversar com a gente? Não, né? Gi, se tiver aí. Mas, gente, como é que faz pra manter um relacionamento de 3 anos, 5 anos, 10 anos, 30, mais de 30 anos, como é o caso da Marga? Marga, começando com você, que é a que tem mais tempo. Conta aí o segredo pra gente. Como é que é pra ter um relacionamento tão duradouro? Já tem que ter muita paciência, tem que ter muita perseverança, tem que ter muito amor, né? Senão não funciona. Marido? Você não enjoa dele? Eu não. Por quê? Não, tem dia que é difícil, tem dia que não é assim legal igual todo dia, mas na maioria das vezes é bom. Beleza. Vamos ver alguém que tá menos tempo. Ká. Como é que faz, Ká, pra ficar casada há 5 anos, né? 4 anos. 4 anos. Qual que é o segredo? Não dormir virada de bunda. Bom, muito bom. Perdoar todo dia. Ouvir, né? Ter paciência. Às vezes só deixar a pessoa falar o que ela pensa, depois, né? Às vezes fingir que você não escutou. Vocês ainda não falaram o que eu tô querendo ouvir. Vamos ver se alguém tem mais alguma ideia de um segredo aí. Alguém quer compartilhar um segredo com a gente? Pra se manter casado tanto tempo? Esse eu não descobri ainda. Vocês vão sair daqui aplicando no casamento de vocês, inclusive, tá? E aí, mais alguém chuta? Não desistir? Não desistir. Vocês estão muito ruins, eu vou revelar logo, ó. Companheirismo. Muito ruim. Se lembrar dos motivos que fez casar. Lembrar dos motivos, companheirismo. Quase. Gente, primeiro de tudo, vou aproveitar essa analogia. Vocês têm que casar com esse novo hábito de vocês. Entendeu? Você tem que criar um compromisso. Da mesma maneira que você leva a sério o seu relacionamento com a pessoa que você ama, você, que nem a Marga falou, você tem que se esforçar, você tem que ter paciência, você tem que perseverar, você tem que casar com esse seu novo hábito também, ter paciência com você e com ele, perseverar, criar compromisso. Poxa, se você marca um jantar com seu marido, você não vai furar com ele, eu tenho certeza. Você vai furar com o seu hábito também que você criou? Né? Então, o primeiro de tudo é criar esse compromisso a esse nível. Mas eu vou agora revelar o segredo para que esse relacionamento, e aí vocês podem usar tanto pro hábito quanto pro casamento de vocês, que pelo jeito que eu tô vendo que já tá faltando, é o seguinte, é inovar. Tem que ter coisa diferente. Senão você enjoa de olhar para a cara do sujeito de 30 anos. Entendeu? Então tem que ter... Tá faltando mesmo, viu? Tem que ter projetos novos, tem que ter compromissos diferentes, conhecer pessoas diferentes, mudar o círculo de amizade, mudar o lugar que vocês costumam frequentar, mudar os móveis da casa, mudar o jeito de se vestir. Tem que ter coisa diferente, tem que adicionar novidades aí nesse relacionamento. Porque senão, gente, a gente enjoa de comer só aquela cenourinha no ovo do café da manhã, não é, Fer? A gente enjoa daquela cara, daquele suco verde. A gente enjoa daquela mesma atividade física, aquele mesmo treino, é aquele mesmo professor. Eu não vou ficar falando muito, senão daqui a pouco vocês falam, é a Jaque toda semana, não aguento mais.
Por isso que eu tenho que aqui, ó, inovar com vocês, que eu tô casada com vocês e eu quero continuar com vocês por muito tempo. Então, esse aqui é o elemento principal, porque se você tem esse compromisso com o seu novo hábito, então usa a sua criatividade para inovar, para criar receitas novas, para ir para restaurantes diferentes, para contratar marmitinhas, comprar marmitinhas diferentes, para, enfim, testar estratégias novas, mudar o estímulo do seu exercício, seja o que for. Mas essa pitadinha de novidade é o que vai fazer toda a diferença para que vocês se mantenham a longo prazo nesse novo hábito. E a hora que vê que você está meio que enjoando, você já está meio querendo largar a mão e tal, opa, o que eu posso fazer de diferente então para me manter motivado? Não é verdade? E vocês já notaram a importância do elemento novidade no processo de emagrecimento de vocês até agora? Já, né? Eu fazia academia 2 anos no mesmo lugar. Aí no começo do ano eu mudei, aí já enjoei logo, daí já fui para um outro lugar. Agora eu já estou num terceiro lugar diferente, porque eu estava muito acostumada também com o primeiro, né? Fiquei 2 anos. E agora tá difícil de encaixar em um lugar, mas tô indo. E até eu estava falando, né? Eu dei uma enjoada do ovo, que eu não tava querendo ver o ovo de manhã. Nossa Senhora! E aí eu falei assim, vou colocar ele à noite agora. Aí fiz jejum hoje, ele foi agora, eu comi ele agora à noite. Mas é isso, eu tô comendo ovo desde setembro do ano passado, todo santo dia, né? De manhã. Só mudava a quantidade. Mas aí realmente tem tudo a ver, né? Sim, com certeza. Eu vi também o quão motivado vocês ficaram com as estratégias novas lá do ciclo de estratégias, né? Da cetogênica, do jejum de 3 dias e tal. E isso tá lá para fazer isso mesmo, para inovar, para ter coisas diferentes, para vocês ficarem, enfim, cada dia uma nova motivação, uma nova animação. Fez sentido tudo isso para vocês, gente? Sim. Ó, agora, então, assim que a gente terminar, além de vocês compartilharem lá no grupo o quanto a aula foi maravilhosa e que elas têm que ter gravação e tem que estar presente na próxima, vocês vão compartilhar lá também esses 3 passos. Então, qual é o gatilho que você diagnosticou e qual que vai ser o novo hábito que você vai criar? Qual estratégia visual você vai usar para poder ver o resultado aparecendo, para você se sentir mais animado ainda, para continuar nessa mudança do hábito? E, principalmente, qual é o elemento de inovação que você já vai começar a aplicar durante essa semana? E aí eu quero ver vocês postando lá a fotinho ou seja lá o que for, o que vocês aplicaram de inovação na alimentação de vocês. Combinado? Ó, eu cheguei no final, mas já combinado também. Ah, sei. Você não deixa faltar. Mas você chegou para a melhor parte, a hora da foto. Inovação, eu já vim pensando nisso, que eu tenho que inovar aqui minhas coisas, que senão, realmente, quando a gente não tá firme, se você não inovar, eu sou separada, não sou casada, mas eu entendi isso aí, não é? Igual casamento quando chega naquela parte. Se você não inova, vai pro meu caminho, que foi mais fácil, mas assim, com a dieta eu não posso ser igual. Exato. Então a inovação vai ser a palavra da semana. Legal. Eu cheguei no finalzinho, mas prestei atenção. Chegou esse negócio. Show. Gente, faz risadinha aí pra foto, arruma os cabelos. Um 3, hein? Isso, sim, vai, dá tempo. Ai, a Graça também apareceu. 1, 2, 3. Show, meninas! Eu vou postar lá no nosso grupo. E aí, lembrem, terminando aqui. Uau, que aula maravilhosa! Meu Deus, abriu minha cabeça! Como que eu não sabia disso antes? E já compartilha esses 3 passos aí de vocês, combinado? Combinado. Joia. Gente, uma excelente semana. Eu vou escutar primeiro para depois compartilhar. E uma excelente semana para vocês com muita inovação, tá bom? Amém. Tá, obrigada. Beijo. Tchau, beijo para todas.